Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do Mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro, rodada 4 do Campeonato Brasileiro, Cartola FC. Vamos aqui atualizar o nosso time, a gente já montamos aí, fizemos uma montagem durante o meio de semana e agora passamos aqui para estar atualizando o nosso time. Mas antes, já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, que isso aí ajuda demais no crescimento do canal. Então, dê essa moral pro DJ, ó. Like, 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 like. Compartilhem os vídeos nos todos os grupos possíveis para eu poder estar aqui sempre disponibilizando os melhores times para vocês imitarem em suas respectivas ligas. Valeu, rapaziada, ó. Tamo junto. Rapaziada, aqui ó, meu Instagram, vou passar rapidinho aqui, que é aqui que eu quero que vocês fiquem ligados, que eu sempre vou estar postando meu time principal aqui, time valorização e o time principal. Posto aqui no feed e nos stories também. Então, geralmente eu posto faltando aí, vamos botar 1 hora, 40 minutos do fechamento do mercado. Eu vou, atualizo e posto o time e disponibilizo para vocês, beleza? Então, ó, não deixe de seguir o DJ Cartoleiro para vocês ficarem ligados em todas as informações e principalmente nos nossos times de valorização e time principal, beleza? Meus amigos, passando rapidinho aqui nos jogos da rodada, Inter e Atlético Goianiense, eu acho que os cartoleiros vão focar nesse jogo aí, Internacional e Atlético Goianiense, jogando em casa o Inter, grande chance de impossível SG, e temos peças interessantes para esse duelo da rodada. Cruzeiro e Vitória também temos algumas peças aí interessantes, parte lateral, parte de meio de campo ali. Temos alguns jogadores que estamos de olho para essa rodada também. Bahia e Grêmio clássico, né? O jogo interessante. Temos algumas peças também que a gente talvez consiga diferenciar um pouquinho, né? Na rodada. Flamengo e Botafogo clássico carioca. Flamengo poupou jogadores na Libertadores e acabou se lascando, perdeu. Tudo bem que a altitude complicou um pouquinho, mas eu particularmente, se eu fosse o Tite, eu iria com os jogadores, nem que ele entrasse no decorrer, né, do segundo tempo, digamos assim, com 15 minutos, colocaria os titulares para poder jogar e ajudar aí o Flamengo a, de repente, um empate. Enfim, mas o Tite não pensou desse jeito e o Flamengo acabou perdendo e provavelmente vai com todos os seus titulares diante do Botafogo na rodada de domingo, 11 horas da manhã, beleza? Vasco e Criciúma é um outro jogo aí que os cartoleiros estão de olho, temos peças interessantes, principalmente na parte defensiva e lá na frente também, Verratti. Então, fiquem ligadinhos nesses jogos aí que com certeza muitos cartoleiros escalarão peças ofensivas e defensivas do Vasco da Gama. Corinthians e Fluminense, acho que é um jogo que eu não tenho interesse, pelo menos para essa rodada. É um jogo interessante de assistir. O Corinthians precisa vencer, ainda não fez gol nesse campeonato. Vai enfrentar um Fluminense, jogo difícil. O Corinthians vai precisar muito da sua torcida para tentar conseguir a sua primeira vitória e o seu primeiro golzinho no campeonato. Mas é um jogo que eu vou fugir um pouquinho desse duelo, pelo menos para essa rodada, visando o meu time aqui do Cartola FC. São Paulo e Palmeiras, clássico também, clássico, jogo interessante de se ver, porém também vou dar aquela fugida, porque temos peças, temos jogos mais favoráveis para quem joga Cartola FC. Isso na minha humilde opinião, entendeu? Já falei alguns jogos, então eu vou procurar colocar peças desses jogos que temos chances maiores de pontuação, chances maiores de um possível SG. Então, por isso, eu estou pensando em escalar dessas partidas, beleza? Fortaleza e Bragantino. Fortaleza também é um jogo interessante para o cartoleiro. Jogando em casa, Fortaleza é um time difícil de ser batido. Jogadores interessantes, jogadores que visam o gol, que atacam bastante, sofrem bastante falta. Enfim, é um jogo interessante para o cartoleiro. Cuiabá e Atlético Mineiro, esse é outro jogo também que os cartoleiros vão ficar focados. Temos o Hulk, temos o Gustavo Scarpa, que está numa fase excepcional. Voltou a ser aquele Gustavo Scarpa da época do Palmeiras. Então, temos jogadores interessantes para a gente estar escalando no nosso time para a rodada 4 do Brasileiro. E fechando a rodada, Juventude e Atlético Paranaense. Jogo também, talvez, dar uma arriscada aí algumas peças aí do Atlético Paranaense, ou uma no máximo. E é isso, rapaziada. Esses serão os jogos da rodada 4 do Campeonato Brasileiro. Aqui, ó,
5 clubes que mais cedem, que vem cedendo pontuação até a rodada 3, pelo menos por enquanto. O Cuiabá cede bastante, Corinthians, Atlético Goianiense, Vitória e Bahia. Esses são os 5 times que vêm cedendo pontos para os seus respectivos rivais, beleza? Tá aqui, ó, informações maneiras, Catimba Start. Acessa aí o site que você vai ter boas informações. É um site muito bacana que te ajuda a mitar no Cartola. Beleza, meus amigos? Então, ó, sem mais delongas, vamos ao que interessa, montar aquele time bacana para vocês. Ó, Jean Carlos, que eu coloquei durante a semana, já não vai estar participando da rodada. Então, vamos atualizar aqui o nosso time, vamos vender todo mundo e vamos começar a escalar. Lembrando a vocês, meus amigos, fiquem focados e ligados na questão da valorização, porque está meio confuso essa questão de valorizar o seu jogador e, e as suas cartoletas. Tá confuso, até acho que o próprio Cartola não está conseguindo encaixar, né, de fato, esse método de valorização. Fiquem atentos, porém, vamos começar aqui a montar o nosso time para essa rodada de número 4 do Brasileiro, beleza? Então vamos lá, ó. Peças pro ataque, ó. Hulk, excelente opção, todo mundo sabe do potencial. Vai visitar o Cuiabá está numa fase ruim e está entre os times que mais cedem, que já vem cedendo pontuação até a rodada 3. Então, é um atacante que tem muito potencial, bola parada, todo mundo já sabe da capacidade do Hulk. Então, é um jogador que com certeza vai estar no nosso time. Verratti também, jogando em casa contra o Criciúma, grande chance de um possível SG e grande chance de o Verratti pontuar muito bem com assistência e até mesmo gol. Já tem 2 gols no campeonato, pontua muito bem na rodada 2 e na rodada 3. Então, o Verratti com certeza vai estar em vários, mas vários times do Cartola FC. Pedro também pode ser um diferencial clássico. Pedro numa fase muito boa. Pontuou bem na rodada 1 e pontuou bem na rodada 2, né? Então tem tudo para pontuar, levando em consideração, né, o duelo entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo leva uma certa vantagem em número de vitórias. Nos últimos jogos, o Botafogo não tem conquistado a vitória diante do Flamengo. Então, levando tudo isso em consideração, o Pedro talvez seja uma opção bacana para a rapaziada, beleza? Paulinho também, outra ótima opção para o ataque. Borré, esse aqui tá demais. Borré, ó, pontuou bem na rodada 1, rodada 2, rodada 3 e sem gol. Uma assistência e o detalhe que ele chuta bastante. Aqui, se você pegar as informações do Footstart, aqui, ele está liderando a questão de finalização aqui, ó. Foram 7 finalizações certas para gol. O segundo é o Cano, ó, Pablo Verratti, que vai estar no nosso time também, está entre os jogadores que mais finalizam. John Arias, Marquinhos, Luciano, Gustavo Scarpa, que também estará no nosso time. Então, ó, Rafael Borré vem pontuando muito bem sem gol. Quando ele meteu um golzinho, a pontuação dele vai lá em cima. Então, ó, Borré, excelente opção para a rodada, beleza? Correndo por fora um pouquinho, ó, o Lucero, né, do Fortaleza, pode ser uma surpresa, né, uma surpresinha para a rodada. O Wesley também, que começou bem. Muitos criticavam o Wesley na temporada passada, né? Muitos cartoleiros não iam com os cornos do Wesley, mas ele está dando a volta por cima. Começou muito bem no Inter, já tem 2 gols, 4 finalizações e não negativou, muito pelo contrário, pontuou muito bem. A rodada 1, 9,40, rodada 2, 10,70 e a rodada 3, 7,50. Pelo potencial dele nessa temporada, né, pelo que ele vem produzindo, é uma baita opção para essa rodada 4 do Brasileirão, beleza? Mais quem eu posso explicar para vocês, ó, talvez um David, surpresinha da rodada, digamos assim, aqui, ó, pontuou bem na 1, pontuou bem na 2 e pontuou bem na 3. Um gol, uma assistência, 2 finalizações. Então, um jogador que até o momento, para o cartoleiro, tá ótimo, porque tá vendo aí, ó, fez altíssimas pontuações, fez gol, finalizou e ainda deu assistência. Então, pelo menos por enquanto, jogando em casa contra um Criciúma, o David tem grande chance aí de talvez entrar com uma surpresinha para tentar diferenciar dos demais, beleza? Quem mais eu posso indicar para vocês? Eu acho que talvez sejam essas opções mais certeiras, digamos assim, né? Eu acho que pensando em uma outra opção, o Rossi, ó, o Rossi também pode ser uma baita opção para os cartoleiros. Mas pensando aí
em pontuar, não inventar tanto assim, eu acho que as melhores opções para essa rodada são essas aqui, ó. Verratti, sem sombra de dúvida. Hulk vai estar no nosso ataque. E a terceira opção, eu estou entre o Borré e estou entre o Wesley, né? O Borré, que está pontuando só com média básica, né? Não fez gol, né? Deu apenas uma assistência e finaliza bastante. Já o Wesley não, o Wesley está pontuando com gol e finalizando bastante, né? Tem 2 gols, ó, 3 jogos, 2 gols. Então, ó, são ótimas opções, né? Vai enfrentar um Atlético Goianiense aqui, ó, que aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vou botar aqui para baixo. Aqui, ó, é o terceiro time que mais cede, né, pontos para os cartoleiros, né, para os seus adversários. Então, é, o Wesley pode ser sim uma baita opção para rodar. Eu estou entre esses dois, o Wesley e o Borré. E correndo por fora, o Pedro, nosso Pedrão Queixada, está numa fase excepcional jogando pelo Flamengo. Pode ser uma surpresinha aí para tentar diferenciar um pouquinho, mas pelo menos, por enquanto, eu vou de Wesley. Vou de Wesley, né? Pelo momento do jogador, né? Tá numa fase muito boa. 3 jogos, 2 gols e uma assistência. Vem pontuando muito bem o Wesley. Então já fechamos aí o nosso trio. Começamos hoje diferente. Começamos pelo ataque e vamos terminar no goleiro hoje, beleza? Partindo para o meio de campo. Ó, Arias, boa opção? Talvez. O Arias não tá sendo aquele Arias, né? Pelo menos por enquanto, da temporada passada, né? Mas mesmo assim, ó, rodada 1 fez 5,90, rodada 2 fez 6,25, 4 desarme, não fez nenhum gol e não deu nem sequer uma assistência. Nós estamos indo para a quarta rodada e o Ares não está sendo aquele Ares das temporadas anteriores que todos os cartoleiros conhecem. Porém, é uma opção interessante pelo momento do Corinthians, né? Não está dando tudo errado no Corinthians, então vai enfrentar um jogador que tem, vai inventar um time que tem jogadores que decidem. Então o Arias é um deles, principalmente em jogos assim ele costuma aparecer. Então o Arias é uma boa opção também para a rodada. De La Cruz pelo bom momento, boa opção para a rodada, só fiquem ligados na questão da valorização. Gustavo Scarpa ó, já está aqui no meu time, não tem como deixar ele de fora. Está numa fase excepcional. Rodada 2, 11,30. Rodada 3, 11 pontos. 1 gol, 2 assistências. Gustavo Scarpa realmente está numa fase muito boa. Excelente opção para a rodada, o Gustavo Scarpa. Quem mais eu posso indicar para vocês? Uns jogadores que custam um pouquinho mais barato. Pochettino também pode ser uma boa opção. Ó, o Pochettino aí, ó. Rodada 1, 7,40. Rodada 2, 6,10. Sem gol, hein? 2 assistências e 3 desarmes. Então tá numa fase muito boa. O Pochettino, pelo menos, iniciou o campeonato jogando bem, com assistências e desarmes. Jogando em casa contra o Bragantino, grande chance aí de vitória. O Fortaleza. Matheus Pereira também, ó, jogando em casa contra o Vitória, uma boa opção, tem muito potencial. Rodada 3 fez 4,70, não fez gol, não deu assistência, nem desarmou e fez essas pontuações até o momento. Então, ó, Matheus Pereira também pode ser uma boa opção para a rodada, beleza? O Bruno Henrique também, ó, que quase ninguém tá comentando, ó, pode ser um diferencial para o meio de campo aqui. Ó. Já tem 7 desarmes o Bruno Henrique, uma assistência, né? Só não sabemos como vai o Inter, né? O Inter, no meio de semana, disputou a Sul-Americana e a gente não sabe como que os jogadores vão chegar no Beira-Rio para jogar a rodada 4, né? Talvez o técnico poupe uma peça ou outra, mas vamos ficar ligado aí, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos prováveis, só para a gente ter uma noção de como está pensando, como o técnico do Inter está pensando em escalar seu time. Pelo menos por enquanto, dúvidas na lateral entre o René e o Bernabé e o Robert Renan com o mercado. Lá na frente, ó, o Borré ou o Luca. Então são algumas dúvidas, né? O Wesley praticamente está confirmado. Gustavo Prato também, Maurício, o Bruno Henrique, ó, que eu falei, ó, está confirmado, pelo menos por enquanto, jogando ao lado do Thiago Maia. Beleza? Vamos voltar aqui para a escalação. Então, o Bruno Henrique pode ser uma opção diferente e interessante. Tassiano também pode ser uma boa opção para a rodada. Maurício, o próprio Maurício, né? Ainda não desempenhou um papel 100%, né? De como os cartoleiros já conhecem o jogador, mas já tem 4 desarmes, não fez nenhum gol, nenhuma assistência, porém tem 4 desarmes, é muito participativo, principalmente lá na frente, chega bastante, ajuda os atacantes, então o Maurício pode ser uma opção interessante para essa rodada, beleza? Gosto muito do Garro, mas o Corinthians está numa fase muito ruim. Olha aqui, ó, mesmo na fase horrorosa,
entre aspas, né? Peço até desculpa aí aos torcedores do Corinthians, mas realmente a fase do Corinthians está muito ruim. Mesmo nessa fase ruim, o Garro consegue pontuar aqui, ó, 5,60 na 1, 2 pontinhos na 2 e 2,70 na 3. 4 desarmes. O Garro é um jogador interessante, eu gosto muito. Porém, a fase do Corinthians está muito ruim. Mas quem eu posso indicar para vocês? Tem um jogador do Vasco aqui, ó, o Galdames. Também é um jogador interessante para desarme aqui, ó. 7 desarmes tem o Galdames, tá? Muito interessante, ó. A questão de desarmes, beleza? Então vamos lá. Ó, o Iago Pikachu também, ó, pode ser uma boa opção. Cadê? Passei. Aqui, ó, o Iago Pikachu também, ó, pode ser uma opção interessante, ó, para a rodada, beleza? Então vamos lá. Quem será o meu trio do meio de campo? Já marquei o Scarpa, né? Já marquei o Scarpa. Vou marcar aqui. Vou marcar o Maurício. Vamos ver aqui, baseado nas informações do Joga 10 News, que inclusive é um dos melhores sites para você ter uma certeza assim, absoluta, digamos assim, das peças que irão para jogo. Então, ó, Joga 10 News, Camilo Joga 10, tamo junto, site top. Eu confio só nesse site aqui para a questão de escalação dos meus times. Vamos clicar aqui no Inter. Aqui, ó, Maurício, a princípio, tá para o jogo. O jogador tá na posição de armador ali, ó, vem chegando na frente para ajudar o Borré, o Wesley e o Gustavo Prado nas finalizações. Então, o Maurício pode ser uma boa opção, tem muito potencial, só não demonstrou ainda, né? Ainda não fez um golzinho, uma assistência, mas vamos ver se ele ajuda o nosso time aí a pontuar. Então, o Maurício vai estar no nosso time. E essa minha terceira opção, gosto muito do Hércules também, boa opção. Essa minha terceira opção, eu tô na dúvida, cara. Deixa eu só pensar aqui. Eu tenho um Arias também, ó, Gustavo Scarpa, Arrascaeta, ó, que descansou no meio de semana, não jogou. Pode ser uma peça interessante. Mas por enquanto eu vou de Pochettino aqui, ó. Pochettino tá numa fase muito boa. 2 assistências, 3 desarmes, fez 7,40 na 1, 6,10 na 12. Então, ó, vem produzindo pontos, né? O Cartoleiro gosta disso. Produz ponto com assistência, com desarme, só falta o gol. E gol ele faz. Só não fez ainda no Brasileiro, mas ele tem vira e mexe, chega na frente e faz gol. Então o Pochettino vai ser essa nossa terceira opção do nosso time, tá? Lembrando a vocês que eu tô atualizando o time, né? E deixar o time para vocês montadinho aqui. Porém, rapaziada, ó, dá um pulinho lá no meu Instagram, que vai ser aqui que eu vou finalizar meu time. Vou postar aqui no feed para vocês o time fixado para vocês verem aí, tanto no feed como nos stories. Então, ó, hoje estou atualizando aqui, sugerindo mais opções. O time está um pouquinho diferente da primeira escalação que eu fiz na segunda-feira ou na terça, se eu não me engano. E estou colocando opções a mais para vocês quebrarem a cabeça aí e montar o time de vocês, beleza? Vamos para as laterais? Guilherme Arana está numa fase excepcional, muito bom jogador, né? 5 desarmes e um gol. Fez 15,50 na rodada 3, tirou muita onda. Vai visitar o Cuiabá, né? O Cuiabá também está entre os times que mais, é o time que mais cedeu, né? Que vem cedendo até o momento, né? O Cuiabá. Então vai enfrentar um Atlético Mineiro que tá numa fase boa, né? Juntamente com o Guilherme Arana, os seus atacantes. Então, uma boa opção para a rodada, beleza? Marlon e o William também, boas opções. Quem lembra do Marlon, temporada passada, pontuava demais. Ele não queria saber se estava jogando fora de casa ou dentro de casa. O Marlon tirava muita onda, pontuava muito. Vai jogar agora em casa contra o Vitória. 7 desarmes já tem o Marlon, olha aí, ó, 7 desarmes em 3 jogos. Então o Marlon pode ser uma opção interessante para a rapaziada, assim como o William também, né? Correndo por fora, 5 desarmes e uma assistência, né? O William é uma boa opção. Ó. O René, do Internacional, pensando no possível SG, né? O René é uma baita opção para a rodada, 7 desarmes e uma assistência. Tem o René. Bruno Pacheco também, ó, é uma boa opção aí para os cartoleiros. 3 desarmes já tem o Bruno Pacheco, né? Não negativou ainda. Boa opção jogando em casa contra o Bragantino, chances de um possível SG. Bustos também, ó, boa opção para a rodada. 4 desarmes, 3 pontuações
não negativou, né, digamos assim, a melhor pontuação dele foi 5,20 na segunda rodada. Então, Busto é uma baita opção para a rodada. E o Lucas Piton do Vasco também, muito potencial, lateral que chega bastante, faz gol, dá assistência, já tem 6 desarmes. Não fez gol ainda pelo Brasileiro, mas é um lateral que costuma fazer gols, costuma participar de assistência, ele tem bola parada. Então, um jogador que é muito participativo nos 90 minutos. Então, o Lucas Piton pode ser uma baita opção, baita não, uma excelente opção para essa rodada do Brasileirão. Assim como o Paulo Henrique também, uma baita opção aqui, ó. Vamos botar aqui no Footstat. Vamos botar aqui desarmes, acho que é desarmes, que ele aparece aqui, ó, o jogador do Vasco. Aqui, ó, Paulo Henrique, ó. Desarme certo, foram 6. E o Pablo Galdames, que eu falei também dele há minutos atrás, ó. São jogadores do Vasco que participam muito em desarme. Jogando em casa contra o Criciúma, talvez essa dupla aqui, ó, pode ajudar você, cartoleiro, a pontuar bem. Paulo Henrique corre um pouquinho na frente, que tem o fator assistência, né? Chega muito na lateral, cruza. Então, o Paulo Henrique pode ser uma boa opção, uma opção diferente aí para os cartoleiros. Paulo Henrique do Vasco, beleza? Mas que eu posso indicar para vocês, acho que as melhores opções, no meu modo de raciocinar, são essas. Então, vamos lá? Eu vou de Lucas Piton, tá? E vou de René do Internacional, beleza? Dupla de zagueiros. Vamos lá, rapaziada. Léo Pereira, gosto muito do Léo Pereira para essa rodada, né? Foi poupado no meio de semana, com certeza vai para jogo contra o Botafogo. Tem bola parada, questão de falta. A bola aérea dele também é muito boa. E o Léo Pereira pode ser uma opção interessante para essa rodada. Kaique Rocha também, né? Tem muito potencial aqui, ó. Pelo menos é o que ele vem demonstrando até a rodada 3. Olha aqui, 8,80 na 1, 4,30 na 2 e 8,30 na 3. 7 desarmes, 2 jogos sem sofrer gols. Então o Kaique está demonstrando ser um bom jogador para Cartola. Então uma boa opção, mesmo jogando fora de casa contra o Juventude. É uma opção interessante. Igor Rabelo também, ó. Olha aqui, ó. 3 jogos, 3 boas pontuações, né? 3 desarmes, 2 jogos sem sofrer gol. Igor Rabelo, uma boa opção também para a rodada. Pensando no possível SG, a dupla de zagueiro Mercado e Vitão pode ser sim uma baita opção. Pensando no possível SG, o adversário que vem pela frente é um adversário que já começou a demonstrar algumas falhas. Então o Inter pode se aproveitar disso, né? Diante de sua torcida em casa, pode vencer muito bem e não tomar gol. Então o Mercado é uma opção que não negativou, né? Vamos frisar aqui que ele não negativou. Rodada 1 fez 1,90, rodada 2, 3,40, 2 desarmes. Mas o Vitão está numa melhor, tá um pouco à frente, né? Foram 3 desarmes e um jogo sem sofrer gol e pontuou bem. Então, o Vitão pode ser uma opção interessante para a rodada, beleza, meus amigos? Mas quem eu posso sugerir? O Neres, talvez o Neres do Cruzeiro também, ó, pode ser uma opção boa pensando no possível SG. Pode ser uma opção interessante. E uma das opções defensivas do Vasco pode ser também uma opção interessante. A gente se pensando no SG, né? Jogando em casa contra o Criciúma. Talvez o Vasco não leve o gol, vença a partida. Então a gente pode pontuar pensando no possível SG. Tá? Eu acho que essas são as opções interessantes. E a minha dupla vai ser a seguinte. Eu vou botar o Kaique Rocha, né? Pela fase dele, tá jogando muito bem. E vou botar o Vitão do Internacional. Beleza, meus amigos? Então vamos aqui, ó. Goleiros. Opções para a rodada 4. Rossi do Flamengo, gosto muito dele, tem muito potencial. 5 defesas já tem o Rossi, né? Rodada 3 fez 6 pontos. Clássico, jogadores do Botafogo chegam bastante na frente, então o Rossi acho que vai ter um pouquinho de trabalho nesse clássico. Então uma opção interessante, né? O Léo Jardim também, uma ótima opção jogando em casa. 9 defesas já tem o Léo Jardim, né? Rodada 3 fez 3 pontinhos, então uma baita opção para a rodada. O Rocher do Internacional também, uma outra boa opção. 8 defesas já tem o Rocher, né? Destacando a rodada 2 aí que fez 9 pontos. Mas que eu posso indicar para vocês com relação a gol, eu acho que talvez o Anderson, né? Assim, ele negativou, né? 2 rodadas, mas assim, jogando em casa contra o Vitória, talvez fugir um pouquinho totalmente dos mais escalados é um risco, mas talvez ele
faça alguma pontuação. Mas a minha opção, as melhores opções para essa rodada, Rocher, Léo Jardim, tá? O Rossi também é boa opção, o João Ricardo também é uma boa opção para a rodada, pensando no possível SG. E a minha opção vai ser o Léo Jardim do Vasco, beleza? E o nosso capitão, pelo momento do Wesley, a gente pode diferenciar assim drasticamente colocando a faixa dele pelo momento, tá, gente? Pô, olha aqui. Tá jogando muito bem o Wesley aqui, ó. Vou marcar ele aqui para você, só pra você lembrar o que ele tem feito até o momento. Aqui, ó. Rodada 1, 9,40. Rodada 2, 10,70. E a rodada 3, 7,50. Foram 2 gols, 4 finalizações. Então, pelo momento, né? Jogando em casa contra o Atlético Goianiense, talvez a faixa de capitão caiba muito bem no braço desse jogador. Então, vamos escalar ele aqui novamente. Porém, por enquanto, eu vou colocar no Verratti, né? O Verratti tem uma chance melhor, digamos assim, né? É um jogador que aparece mais, né? Então talvez ele ajude a pontuar, nos ajude a pontuar, né? Colocando a faixa de capitão nele. E o nosso técnico para opção, tem para a rodada, Cudê, Eduardo Cudê, boa opção. Gabriel Milito também é uma boa opção. Ramon Dias também, ótima opção para a rodada. Eu vou de Ramon Dias do Vasco, pelo menos por enquanto, e vamos confirmar o nosso time, beleza? Tá aí na telinha o nosso time. Aqui, ó, 112,12 custou esse time. E fechamos com Léo Jardim no gol, Lucas Piton e René nas laterais, Kaique Rocha e Vitão na zaga, Gustavo Scarpa, Maurício e Pochettino, Verratti, Hulk e Wesley. Nosso técnico é o Ramon e o nosso capitão é o Verratti. Beleza? Então tá aí, rapaziada, time prontinho para vocês, escalado, time atualizado. Espero que ajude a vocês a conquistarem pontos nessa rodada 4 do Brasileirão. E lembrando mais uma vez que a nossa atualização final vai ser aqui no meu Instagram, DJ Cartoleiro. Fiquem atentos, tanto no feed como nos stories. Estarei postando o time para vocês, tanto esse que eu acabei de escalar, como o nosso time valorização. Então, ó, deixa o like, compartilhe os nossos vídeos. E, ó, meus amigos, você que ainda não faz parte do nosso plano de sócio, não perca tempo. Nosso time lá no plano de sócio também está com uma pontuação muito bacana. Não só o meu, mas como o time do Catazin e o próprio time dos sócios. Estamos tirando muita onda, material muito bacana, dicas para Cartola, dicas para Rei do Pitaco, Brasileirão Série A e Série B, Libertadores, Sul-Americana. É um material muito completo que você pode ter por apenas R$ 109,90, meus amigos. E se você quiser fazer aquele plano mensal, R$ 35,90 por mês. Então, não perca tempo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você clicar e adquirir e fazer parte do nosso plano vencedor, que na rodada 2, muitos sócios tiraram aquela onda com os nossos times para tiro curto. Muitos cartoleiros lá faturaram uma grana, inclusive eu faturei um valor muito bacana. Só vocês olharem lá no meu Instagram que vocês vão ver quanto que eu faturei na rodada 2 com o meu time tiro curto. Quer ter acesso aos times tiro curto mil do Catazinho? Clique no link, faça o plano e venha participar do nosso plano vencedor. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço. Boa sorte na rodada e é nóis. Valeu, meus amigos. Fui!